Uma vez conversando com Gilberto Gil, ele me disse uma frase assim, quando ele ainda era ministro, né? É, a música é a linguagem dos deuses, o resto é má tradução. Acho que a música ela é memória, ela é história, ela é existência, ela é uma possibilidade que as pessoas têm de se tornar melhores. Solena Machado, eu nasci no interior do Maranhão, município de Zedoca, 317 quilômetros da capital, São Luís. Eu sou Joãozinho Ribeiro, poeta e compositor, nascido no ano de 1955, numa rua chamada Rua Alegre, do bairro Antigo da Coreia, né, que hoje é chamada Vila Paz, né? Eu aprendi a cantar nesse ambiente que não tinha assim nenhuma propensão para indicar que alguém da família ia se envolver com música, né? Na igreja. E da música na igreja, das celebrações, da missa, a gente começou a se reunir ali com um grupinho de amigos no interior e tal, para fazer aquela MPB do violão, né, nos barzinhos. Sou um compositor com mais de 100 músicas gravadas por nomes nacionais e locais, né, com mais uma centena de músicas inéditas, né? E meu processo de criação é um processo bastante livre que percorre quase todas as vertentes da música popular, né? Talvez representando todo esse conjunto que a minha existência e essas ancestralidades produziram na pessoa, né? Na capital, quando eu cheguei, eu não me envolvi com o cenário musical, mas ali, em meados de 2006, 2007, eu estava sempre cantando nos grandes eventos religiosos, romarias e tal. E a Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos estava promovendo um show de defesa dos direitos humanos, no Dia Internacional de Defesa dos Direitos Humanos, e me convidou para participar, né, enquanto militante e enquanto cantora também que vivia nesse meio, né? O samba, ele coroa a minha existência, assim, participa dela desde a infância, quando meu pai começou a me levar para os desfiles de... Naquele tempo não se chamava muito escola de samba, chamava turma de samba, né? No centro da cidade. Eu me lembro de algumas escolas de turma de sambas que nem existem mais, né? O Duque do Samba, Águia do Samba, que eram escolas dos bairros do Anil, do João Paulo, que eram os celeiros primitivos dessa produção de samba, né? Eu tinha pouca relação com o samba quando eu cheguei em São Luís, né? Eu cantava as coisas que todo mundo cantava nos barzinhos, né? E, por incrível que pareça, eu acho que isso, de uma certa forma, eu não sei, parece que vem, é um chamado, eu não sei, acho que vem da ancestralidade também da gente, eu atribuo a isso, porque depois, o segundo disco que eu lancei foi em 2009, e aí, o que veio? Samba de Minha Aldeia, o título do disco. O samba é um acorde penitente que escancara a madrugada dedilhando a dor da gente. O samba já foi caso de polícia, já foi fato, foi notícia e manchete de jornal. A samba, acho que é a representação da nossa identidade maior. Eu acho que o samba, depois do choro, ou ele junto com o choro, não sei, é o que é mais representativo do Brasil, né? E falando de Maranhão, assim, acho que a gente ainda conhece pouco o samba que é feito aqui. Aliás, eu acho que o maranhense ainda precisa conhecer o que é produzido aqui. Eu acho que o maranhense conhece muito pouco. Quando a gente passa do Estreito dos Mosquitos, quando a gente fala de música popular maranhense, lá no interior, as pessoas conhecem muito pouco, né? Então, acho que esse estado aqui ainda não se olhou no espelho para se reconhecer, eu acho que precisa. Samba é alimento, é sentimento, é nossa voz, coisa de preto.
brasileiro como nós. Samba é alimento, é sentimento, é nossa voz. Coisa de preto, brasileiro como nós. Eu sou Célia Maria Sampaio, filha de Edith Sena Sampaio e Adelvise Sampaio. Eu nasci e me criei no bairro da Liberdade, São Luís do Maranhão. Eu sou Carlos Benedito Rodrigues da Silva, um nome longo. Sou paulista, de Campinas, nasci em Campinas. Vim para o Maranhão nos anos 80, 1981, na verdade, que eu cheguei aqui. A primeira vez que lembro de ter cantado reggae foi quando, e foi bem importante também, foi quando nós nos apresentamos, Banda Guetos, no Teatro Arthur Azevedo. Foi a primeira banda a apresentar reggae. Eu fui também a primeira mulher a cantar um reggae dentro do Teatro Arthur Azevedo. Eu comecei a observar o reggae, né, que em todos os lugares que a gente andava, ouvia essa música. Eu conhecia o reggae do Bob Marley, do Jimmy Cliff, do Peter Tosh, era o meu limite, né? E aqui passei a ouvir uma infinidade de outros cantores, de outras vozes. Quando eu fui chamada para gravar pelo MPM de Cara Nova, eu já estava na Guetos, né? Então, logicamente, eu já levei música da minha banda para apresentar, que é Black Power, que foi escolhida, que é a música que me consagrou nessa cena regueira como a dama do reggae, como uma expoente feminina na música. E aí tem várias histórias de como é que foi que esse reggae chegou aqui, né? Não tem uma data precisa, mas a data é os anos 70, né? Porque os anos 70 que o reggae, quando o Bob Marley sai da Jamaica, quando o reggae se dispersa, começa a se dispersar pelo mundo, também coincide com a chegada aqui, né? De várias formas. Marinheiros que traziam os discos. Eu sempre digo, o movimento reggae começa na periferia da cidade de São Luís, esse movimento grande, só que como a gente tem esse vai e vem das pessoas que moram na Baixada, que moram nos interiores da cidade, eles ficam indo e voltando e eles levam. Então eles têm esse vai e vem, aonde leva o que está acontecendo aqui na cidade para lá, porque também eu de vez em quando eu vou nos interiores e eu vejo, é muito forte a cena radioleira no interior. Eu penso que as radiolas tiveram um papel muito grande para dispersar o reggae para o interior do Maranhão, né? Que é interessante, porque a chegada é também pelo interior, né? Com os marinheiros que distribuíam, traziam discos, pagavam alguns serviços com discos, etc. Esses discos iam ficando aqui, vão chegando para a periferia da ilha, principalmente, né? E depois acaba retornando para o interior do estado e se espalhando. Mas é um movimento bastante interessante, porque foi o reggae no Maranhão, ele se desenvolve com os discos, né? Ele se desenvolve pelas radiolas. Mulher negra, fomos arrancadas à força do seio da mãe África. Até hoje nossa dor ainda se faz ouvir. Que saudade, mãe África, longe de ti. É interessante que é uma música que talvez seja o único ritmo que nasce no terceiro mundo, no mundo dos excluídos, e ganha o mundo de uma maneira muito, muito, muito intensa, né? Porque é a música que fala contra a violência, né? Que fala contra o racismo, que fala de uma religiosidade popular que é bastante interessante, que está presente em quase todas as músicas do Bob Marley, tem esse caráter, né, religioso, porque o rastafarianismo é uma das bases de sustentação da música reggae. Não resta dúvida, sim, fizemos parte de
hoje, em todo lugar que você vai, tem um grupo, tem uma banda, tem um colecionador, tem um amante dessa música, em qualquer lugar que você vá. Ela pode não estar na mídia grande, nas grandes emissoras, nas grandes rádios, mas o reggae está presente na vida de muita gente nesse mundo. É a música que sai do coração, né? Como dizia o Bunny Wailer, falava isso. A batida do contrabaixo, a frequência do coração. O reggae é a música que me ajudou, que me alimentou totalmente a minha vida, a minha história. Reggae é tudo para mim. Eu sou Isaías Alves, sou maranhense, natural do bairro de Fátima, um bairro pluricultural daqui da ilha, um berço cultural da ilha. Desde muito jovem mesmo, assim, começando a me envolver com a cultura popular através do Bumba Meu Boi. Me chamam Tony Araújo, né? Foi um apelido artístico, né, que eu ganhei quando eu comecei a tocar bateria aos 12 anos de idade, né? Meu nome é Antônio Carlos Araújo, né? E, bom, a partir daquele momento, praticamente em paralelo a adquirir esse apelido, também comecei a ter contato com blues e com jazz, né? Mas sem saber basicamente que era música negra ali sendo feita, né? Eu estudava numa escola Maranata, uma escola da Igreja Batista, e geralmente na hora que eu saía do recreio, eu ia para dentro da igreja, que ficava ao lado, e ia tocar bateria, né? E já fazendo os sotaques naquela época, porque era muito próximo à Casa do Coxinho, a escola onde eu estudava, né? Então todos os dias, hora do recreio, eu saía, ia para dentro do templo, tinha uma bateria, eu ficava tocando, e aí a professora falou isso para minha mãe: o seu filho todo dia ele sai daqui, vai para a igreja e toca. A bateria começou realmente autodidata, né? Eu pegava os meus livros, especialmente de matemática, que eu odiava, né? Então fazia os livros de caixa e montava ali uma percussão no sofá e pegava a música das rádios, a música que tocava na rádio, esperava as músicas que me pareciam mais interessantes tocarem para poder emular na bateria, né? E só posteriormente fui pegar noções de aula mesmo formais, né, de bateria, mas a priori o músico de ouvido que se formou, né, a partir da escuta das rádios e das fitas. O primeiro disco de jazz que eu ouvi na minha vida, eu acho que eu era da pré-adolescência para a juventude, o Art Blakey. E aí eu comecei a relacionar: nossa, isso é muito parecido com o nosso toque, é muito parecido, todas as conduções, as conduções tercinadas, é muito parecido com o sotaque de Pindaré ou o crivador do tambor de crioula. Eu comecei a perceber que, nossa, essa condução parece muito com o meião do tambor de crioula. Nas últimas décadas, o jazz maranhense ele veio se adaptando aos seus próprios estilos, ele veio se fundindo com os estilos do Maranhão. Minha pesquisa mostra, eu tenho visto várias pessoas das bandas de jazz envolvidas com samba, com boi, com tambor de crioula, né? Então tem muitos grupos fazendo fusões, né, com o jazz, e tem sido considerado um novo estilo do Brasil. Mesmo esse jazz nos seus primórdios, ele não era um estilo musical só. Ele era várias práticas, né? E não só música, mas também com uma parte espetacular, né? Parte dramática, parte de performance, da corporeidade, né? E isso tem a ver com a África. O jazz, para mim, é uma forma de liberdade, é uma forma de resistência, é uma forma de
você se colocar diante da humanidade como uma forma de se dialogar com o outro, né? Principalmente com a África. Então o jazz ele dialoga muito com isso em relação ao exprimir, ao você tirar o que você tem dentro de você para poder mostrar para o mundo. Para mim o jazz vem de dentro, né? Não é uma coisa que vem de fora para dentro, então vem de dentro para fora. Então para mim o jazz é muito mais significativo em relação à vida, né? Do que propriamente está ligado ao gênero que nasceu em Nova Orleans, né? No início do século XX, né? Meu nome é Jair Torres e Silva, nasci em Colinas, Maranhão, cidade aqui da parte sul do Maranhão. Então, a minha história é que eu comecei muito novo, né? Aos 5 anos de idade, tocando nas igrejas, junto com meu pai. Eu tive a sorte de ter nascido em 1970, então 1980 foi o auge da música no Brasil, né? Então isso me ajudou muito, eu tive uma formação só de ouvido, mas de ouvir música boa no rádio, né? Tudo foi através do rádio, eu dou graças a Deus pelo rádio ser um transmissor de coisas boas, assim, de música da época. E quando eu vi a música só solada, sem a letra, isso ali me chamou muita atenção, porque eu poderia fazer tudo no meu instrumento, né? Então eu conseguia passar o que eu queria, mas só no instrumento. A gente sabe que o blues ele nasceu de um sofrimento de um povo, né, que vivia escravizado e tal. E à noite eles se reuniam e cantavam uma música de lamento. É mais uma música de lamento. E dentro da música, da harmonia, existe vários acordes que na hora que você toca, ele remete àquele estilo. Então o blues tem uma harmonia específica. Então a gente percebe que é uma música feita por pessoas pobres, trabalhadoras, né? E que tem aí na música essa forma de expressão de si, né? De expressar o seu cotidiano e registrar suas memórias, né? E, enfim, e tem esse conteúdo, né, de resistência através da própria modulação das notas da escala, né, europeia, né? De você temperar a terceira e a sétima nota, né? Depois a quinta nota, né? Então essas deturpações dessa música do diabo, né, dessa devil music, que também era uma música do diabo para aqueles negros que tinham sido, por exemplo, uma lembrança dos seus tempos de escravidão, né, mas enfim, e que expressava esse cotidiano de sofrimento, mas também de pessoas que projetavam na música essa emancipação, né, e que registravam essas memórias importantes para outras pessoas, né, gerações posteriores. Então também poderíamos dizer que a música é uma música, blues é uma música do negro revoltado. Geralmente todo mundo que faz uma música, né, assim, que chega num patamar, ele sempre teve uma trajetória bem dura, né? Todo movimento social, ela tem que ter uma música ali, nem que seja de fundo ou presente, né? Então a música ela tem esse poder de mudar muita coisa. Eu me chamo Raimundo Luiz Ribeiro, natural de Jacarequara, município de Cedral, litoral ocidental maranhense. Meu nome é José Cândido, né? Daí o Zeca, né? Eu sou ludovicense mesmo, natural aqui da ilha. Zema Ribeiro, São Luís do Maranhão, 1981, jornalista, né, um apaixonado por música. A gente considera, né, que os pioneiros, os precursores do chorinho, quando se estuda um pouco a história do choro,
foi a Chiquinha Gonzaga e o flautista Antônio Calado, né? Sempre a gente cita os dois, como se ali tivesse começado essa coisa do choro, né? Apesar de muita gente dizer que o choro nasce no Rio de Janeiro, mas não tem uma precisão histórica para dizer que começa lá. Era assim. Tem várias praças que a gente percebe o surgimento de uma música nova simultaneamente. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, no acervo de João Moana, que fazia pesquisa de partituras musicais, já ali no começo do século XX, já tinha muita peça de choro nesse acervo, de compositores maranhenses, né? Antônio Raiol, uns caras que eram até voltados mais para a música erudita, mas que também faziam choro. O caso de Antônio Raiol, né? O Catulo da Paixão Cearense, que também é maranhense, também fazia choro, tem parcerias com João Pernambuco. Então essas coisas elas vão se misturando, aí a gente não sabe aonde começa o Maranhão, aonde começa o Rio de Janeiro, aonde começa São Paulo, elas vão acontecendo simultaneamente. É um dos primeiros gêneros musicais brasileiros, genuinamente brasileiro, que veio lá da música europeia, da polca, da valsa, misturando com o lundum, que veio lá dos escravos, e nasceu a música brasileira, que é o choro, né? E ele é abrasileirado quando ele é impregnado da influência africana, né? Que aí um dos pioneiros foi Pixinguinha também, de trazer essa carga de negritude para o choro. Chamam o choro de uma música marginal no sentido de viver à margem, vamos dizer assim, à margem de sucesso, né? Antigamente era visto, né, como coisa de vagabundo, de beberrão, depois é que ganha um status de grande música e hoje é cultuado no Brasil todo como, acho que paralelo com o samba, talvez a coisa mais representativa do Brasil, né, assim. É Brasil, a identidade do brasileiro, né? Então tá aí o choro, né, como eu falei, que as pessoas dizem que o choro é marginal porque vive à margem do sucesso, mas ele tá aí. Ele tá aí, tá vivo, tá forte e não vai acabar nunca, porque o brasileiro se vê ali naquela música. A gente não trabalha sozinho. E a gente precisa de muitas pessoas no entorno e de saber trabalhar em equipe, de saber articular pessoas, sentimentos, vocações, talentos, dons, né? Profissões. Então, assim, a gente quando vai pensar um show, quando vai pensar um trabalho gravado, tem sempre muita gente no entorno disso, né? Então, tem certamente que tem uma mobilização muito grande, né? Uma dinâmica de comércio em torno do reggae, que não é só ir para a festa e dançar, né? Que ele abre espaços, né, para comércio de comidas, de bebidas. As pessoas que vão assistir precisam disso, né? Os músicos que vão ganhar com você, entendeu? Então, muita gente fomenta e trabalha esse lado comercial através da música e através da música reggae aqui pra gente. Quer dizer, você tem um grupo de músicos no palco tocando, cantando, se divertindo, e no entorno tem gente comendo, tem gente bebendo, tem gente vendendo um artesanato, vendendo um livro usado, vendendo um vinil de choro ou não. O comércio informal que se agrega ao redor ali daquele ambiente, né? Ou o próprio comércio no ambiente, né? Aí eu vou precisar de garçom, eu vou precisar de bebida, eu vou precisar... Então, a economia toda gira, entendeu? A economia comercial, essa parte que fica mais por trás digamos assim, das cortinas, né? Que são os técnicos. Então, a economia gira. O Sérgio Manberti, que eu trabalhei também junto com ele no Ministério da Cultura, ele tinha uma frase que dizia: o Brasil só vai ser uma grande nação quando a gente conseguir educar a cultura e culturalizar a educação. Educar a cultura e culturalizar a educação. E para mim, um dos cimentos, né, dessa possibilidade da gente se tornar realmente uma nação, e com tudo o que isso possa significar, né, de inclusão, de não aceitar a desigualdade, né, de melhorar essa convivência, esse cimento é a música.
esse cimento que possibilita que a gente melhore a humanidade do planeta. Porque a música, ela passa por cima de qualquer coisa, ela bate no coração, na alma e fica. A música é tudo, é a cura. É vida, né? É um estado de espírito. É alimento. É uma relação filosófica, né? Um segmento de arte que dá sentido para a vida da gente. Não sei como é que seria a vida sem a música.